Em dezembro de 2025, Donald Trump fez algo que nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Com um post de rede social, ele declarou nulos todos os indultos presidenciais assinados por Joe Biden, Liz Cheney, Anthony Fauci, o general Mark Milley, os irmãos do próprio Biden. Todos, segundo Trump, voltaram a ser alvos da justiça. Mas aqui está o problema. Praticamente todos os constitucionalistas dos Estados Unidos dizem que ele não pode fazer isso. Então a pergunta que ninguém está fazendo é: se ele sabe que não funciona juridicamente, por que ele fez? A resposta envolve Honduras, China, 400 toneladas de cocaína e uma reorganização silenciosa do mapa geopolítico mundial. Fica até o final, porque a peça do quebra-cabeça que muda tudo está no minuto 5. Vamos aos fatos. Em 2 de dezembro de 2025, Trump publicou no Truth Social que qualquer documento assinado pela máquina Autopen durante o governo Biden estaria, e eu cito, nulo, vazio e sem efeito. Mas o que é a Autopen? É um dispositivo mecânico que reproduz a assinatura do presidente. Não é nada novo. Obama usou. Kennedy usou. Thomas Jefferson, lá no século XIX, já usava versões primitivas dessa tecnologia. E o próprio Trump admitiu ter usado durante o primeiro mandato. Então por que agora isso virou um escândalo? Porque Trump alega que Biden não sabia o que estava assinando, que estava cognitivamente comprometido e que, portanto, os indultos seriam fraudulentos. O alvo principal? Os perdões preventivos que Biden deu nas últimas horas do mandato para proteger seus aliados de uma perseguição que o próprio Trump prometeu durante a campanha. Entre os indultados estavam membros do comitê que investigou o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Pessoas que Trump chamou publicamente de traidores. Aqui é onde a coisa fica interessante. A Constituição americana, no artigo 2, dá ao presidente um poder quase absoluto de conceder indultos. Não diz que precisa ser assinado à mão. Não diz nem que precisa ser escrito. Em 2005, o Departamento de Justiça publicou um parecer afirmando, com todas as letras, que o presidente não precisa assinar fisicamente um documento para ele ter validade. E mais, uma decisão judicial de 1869 estabeleceu que, uma vez concedido, o indulto é definitivo. Não existe mecanismo constitucional para anular. A professora Bernadette Meller, de Stanford, foi direta: não há absolutamente nenhuma base constitucional ou legal para Trump reverter esses indultos. Mark Osler, da Universidade de St. Thomas, complementou: nunca se pensou que um presidente tivesse a capacidade de anular indultos de um presidente anterior. Então repito a pergunta: se não funciona juridicamente, por que ele faz? Porque não é sobre direito. É sobre poder. E é sobre algo muito maior que está acontecendo ao mesmo tempo. Agora preste atenção, porque essa é a parte que ninguém está conectando. 4 dias antes de declarar nulos os indultos de Biden, Trump fez outra coisa: concedeu um indulto pleno e completo ao ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Hernández cumpria 45 anos de prisão em uma penitenciária federal americana. O crime? Conspirar para importar mais de 400 toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Os promotores americanos chamaram o esquema de tráfico de drogas patrocinado pelo Estado. Ele usou o exército e a polícia hondurenha para isso. E Trump o soltou 48 horas antes de uma eleição decisiva em Honduras. Por quê? Porque Hernández pertencia ao Partido Nacional, o mesmo partido do candidato Nazi Asfura, que Trump endossou publicamente. E o resultado? Asfura foi declarado vencedor da eleição, em meio a denúncias de fraude e a uma ameaça pública de Trump de que haveria inferno para pagar se o resultado fosse alterado. Percebem o padrão? De um lado, Trump anula indultos americanos para perseguir inimigos políticos. Do outro, concede indultos a um traficante condenado para influenciar uma eleição estrangeira. O poder de indulto deixou de ser um instrumento de clemência. Virou arma de política externa.
E enquanto isso, a Marinha Americana afunda barcos no Caribe matando supostos traficantes. Já são 87 mortos em operações consideradas ilegais pela própria legislação americana. Traficantes pequenos morrem extrajudicialmente. O traficante grande, ex-presidente, é solto. Essa contradição não passou despercebida pelo resto do mundo. A Europa está olhando. E está se mexendo. O Instituto Europeu de Estudos de Segurança publicou um relatório dizendo, com todas as letras, que a confiança transatlântica pode estar permanentemente quebrada. Não por causa dos indultos, especificamente, mas por causa do padrão. A Conferência de Segurança de Munique foi ainda mais grave. Alertou que a tomada de decisão impulsiva de Trump, combinada com o enfraquecimento das instituições americanas, coloca em xeque a confiabilidade da dissuasão nuclear estendida. Em outras palavras, a Europa não tem mais certeza de que os Estados Unidos defenderiam a OTAN em caso de guerra. O relatório anual de inteligência da Dinamarca registrou que os Estados Unidos estão usando o poder econômico, ameaças tarifárias e, atenção, a possibilidade de uso de força militar mesmo contra aliados, para impor sua vontade. A França, a Alemanha e a União Europeia já começaram a discutir alternativas. Sistemas próprios de inteligência. Reservas estratégicas. Capacidade nuclear independente. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, aliados tradicionais dos Estados Unidos estão fazendo o que se chama em geopolítica de hedge, se proteger contra o próprio aliado. Indultos retroativos, atos jurídicos formais sendo declarados nulos por capricho político, entram diretamente nesse cálculo. Se um ato presidencial pode ser anulado pelo sucessor, qualquer acordo, qualquer tratado, qualquer garantia americana passa a valer menos. E quem está rindo de tudo isso? Pequim e Moscou. A China está aproveitando para expandir sua influência em regiões onde os Estados Unidos costumavam dominar sem contestação. A Rússia usa a instabilidade institucional americana como prova de que todas as democracias são iguais, relativizando críticas ocidentais ao seu próprio autoritarismo. E o caso de Honduras é simbólico nesse jogo. Honduras tinha rompido com Taiwan em 2023 para reconhecer a China. Trump usa o indulto Hernandes para reverter esse movimento e trazer Honduras de volta para a esfera taiwanesa. É a doutrina Monroe 2.0, mas com indultos como moeda de troca. Só que tem um custo. Cada vez que Trump usa o sistema jurídico americano como instrumento político, ele entrega de bandeja o argumento que a China usa há décadas contra os Estados Unidos. Que a democracia ocidental é uma farsa. Que o Estado de Direito é só retórica. Então, quais são os conflitos geopolíticos reais que essa decisão pode desencadear? Primeiro, tensão crescente na América Latina. Venezuela, México, Colômbia e Brasil estão observando. Operações militares americanas no Caribe podem escalar a qualquer momento. Segundo, aceleração do desacoplamento europeu. A União Europeia está construindo, em silêncio, uma arquitetura de defesa independente dos Estados Unidos. Terceiro, crises bilaterais pontuais. Honduras já reativou acusações domésticas contra Hernandes e busca mandado internacional de prisão. Imagina o constrangimento diplomático. Quarto, e talvez o mais grave, a normalização da reversibilidade política dos atos do Estado. Quando um presidente pode anular o que o anterior fez com um tweet, o próprio conceito de Estado-nação contínuo entra em colapso. Os indultos de Biden vão sobreviver nos tribunais. Disso quase ninguém duvida. Mas a ordem internacional que os Estados Unidos construíram nos últimos 80 anos? Essa talvez não. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você acha que o Brasil deveria também fazer hedge contra os Estados Unidos? Ou ainda é cedo demais para isso? A gente se vê no próximo vídeo.